recorte de hoje é muito especial. A TVE orgulhosamente apresenta o documentário Cromo Museu. Entre setembro de 2012 e abril de 2013, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul exibiu a exposição Cromo Museu pós-pictorialismo no contexto museográfico. Mais de 200 obras do acervo do Marx foram expostas em uma proposta multicolorida, que envolveu todo o prédio da instituição, incluindo a sua fachada, na Praça da Alfândega, centro de Porto Alegre. Em um esforço de cooperação entre a Fundação Cultural Piracini e o Marx, realizamos uma cobertura completa da mostra aqui na TVE e na rádio FM Cultura. Agora, mostramos uma produção exclusiva da TVE, produzida por Luciano Afonso e Vera Verde, com reportagens de Nilton Silva. No documentário Cromo Museu, conversamos com o diretor do Marx e curador da exposição, Gaudêncio Fidelis, e com artistas que participaram do projeto. Assista conosco Cromo Museu, aqui no Recortes da TVE. Cromo Museu é uma exposição que foi concebida para explorar a ideia de que a cor pode alterar a nossa percepção de obras de arte e explorar isso dentro do contexto de uma exposição museológica. A ideia um pouco é de que nós teríamos então uma plataforma cromática dentro do museu, uma estrutura colorida que foi construída com 150 cores diferentes para abrigar as obras da exposição. Cromo Museu ele é uma exposição que tem 232 obras no museu, com cerca de 148 artistas. É a primeira exposição que ocupa simultaneamente as 8 galerias do museu, dividida em 8 segmentos, cada um desses segmentos ocupando uma dessas galerias. E para realizar essa exposição, o que se construiu foi uma grade cromática bastante extensa, com 150 cores, estruturadas a partir de basicamente 2 orientações, uma vertical e uma horizontal, que pode-se dizer que são as 2 orientações básicas da natureza. Ao construir essa grade cromática, uma das coisas que se observa é que ela abriga basicamente tudo aquilo que nós encontramos no espaço público, sinais, símbolos, outros elementos que se vê hoje no universo da cultura. Isso foi feito para que quando as obras tomassem lugar na exposição, elas fossem retiradas daquele lugar seguro que é o espaço museológico, com as suas paredes brancas, aquilo que se convenciona chamar de cubo branco, e pudesse ser, então, colocadas soltas nesse universo da cultura, despregadas desse universo, de todo esse aparato museológico que faz com que a percepção seja estruturada de uma certa maneira. Tradicionalmente, o que a gente pode ver na história de exposições é que a cor foi explorada em inúmeras exposições ao longo do tempo, mas dentro de uma perspectiva interna às próprias obras. Não é isso que acontece nessa exposição. O que acontece nessa exposição é que a cor entra justamente para investigar o aparato do museu, essa estrutura que tem dado significado às obras de arte. Na verdade, a cor está aqui como, vamos dizer assim, um substituto para o espaço público. O que está em questão durante toda a exposição não é essa questão de que as obras estão pensando ou refletindo sobre a cor, embora, evidentemente, isso vai aparecer em alguns momentos. Mas o que interessa mesmo é como esse universo da cultura representado aqui pela cor altera a nossa percepção da obra de arte. A exposição em si é uma oportunidade única, uma oportunidade rara
da gente pensar exclusivamente a cor como elemento de comunicação visual, como elemento de expressão visual. A exposição, então, ela é dividida em 8 grandes segmentos, ocupando as 8 galerias do museu. Ela pode ser lida de diversas maneiras, mas, naturalmente, ela inicia por aquilo que a gente pode considerar que é o centro gravitacional dela, que é a Pinacoteca. A Pinacoteca do Margues, este é o nome como tradicionalmente ela é conhecida, nessa exposição ela se transformou no que nós chamamos de cromoteca. Aqui há uma concentração máxima dessa experiência da cor. Todas as questões que são desenvolvidas nos outros segmentos da exposição, elas estão muito bem representadas nessa estrutura. E ela é uma estrutura que irradia a partir do centro do museu, porque a Pinacoteca fica localizada aqui no centro do museu, na parte inferior, para todos os outros espaços, todos os outros segmentos da exposição. Esse trabalho faz parte de uma série de outros trabalhos com tecido, onde eu uso essa ideia do nó. Tá? Nessa peça especificamente, a gente tem 150 metros de tecido torcido, e o pensamento é um pensamento sobre a escultura. A gente vai pensar que esculpir é retirar. No caso deste trabalho, esculpir é partir de um plano, torcer o plano e, a partir do núcleo, criar o volume. A ideia do azul, claro que é uma evocação, né, porque não é o mesmo azul, mas é uma evocação ao azul do Yves Klein, né, e muito porque também o Yves Klein praticava o judô e eu, na época que estava construindo essa peça, praticava o karatê, né? Então tem essa ideia de trabalhar com dentro da arte, mas trazendo para esse campo outras referências também que não se manifestam diretamente dentro do trabalho, mas que estão dentro do espírito do artista quando ele está construindo a obra. Toda essa ação física de torcer 125 metros sem corte de tecido é um trabalho bem braçal, tem uma relação de força, de envolvimento, né? Porque a gente tem que puxar e tem que dobrar esse plano que se prolonga, né, por esses 125 metros. Essa proposta de análise de cores a partir de obras de outros artistas surgiu em 2005, quando eu vi uma pintura, uma super pintura do Nuno Ramos na Bienal daqui do Mercosul. Eu fotografei essas obras que eram gigantes e o que fazer com aquilo? E me resultou que o colorido era muito intenso. Além das formas que ele tinha, que saíam da tela, do que seria uma tela, as cores também eram muito importantes e eu avaliei isso e passei a olhar essas cores como matéria também da pintura. E a partir daí fiz o primeiro mostruário de cores, isso lá em 2005. Agora surgiu a oportunidade de pensar sobre a cor e as obras. Então, eu encontrei 2 grandes obras no acervo do museu, reunindo 3 séculos, nesse caso. 1898, a obra de Pedro Weingartner, e na década de 60, Iberê Camargo. E agora, nos anos 2000, eu trabalho as cores que eles usaram nas suas palhetas, transformando isso em códigos digitais, a partir de uma foto eletrônica, e a partir daí reconhecendo, trazendo aos olhos as cores que estão impressas nessas pinturas antigas, né, que fazem parte já da nossa cultura. No momento em que eu amplio uma fotografia e reconheço a multiplicidade de cores dos pixels que são registrados ali, primeiro que esses pixels podem ser reproduzidos daqui ao infinito. Sempre serão os mesmos, porque eu tenho as cores em RGB, que são o vermelho, o verde e o azul. Precisei encontrar recursos da fotografia atual, dos processos químicos, depois os processos de impressão, que são mais recentes, com pigmentos minerais,
E ainda surgiu a oportunidade de transformar de novo em tinta. Então, a matéria tinta, que é líquida, nesse caso, ela poderia se pintar uma parede, e eu posso oferecer uma cor que estava num quadro de um grande artista, para que se conviva com essa cor de uma outra forma. Como se fosse uma tomografia, como se fosse pequenos cortes são feitos na imagem digitalizada da obra de 2 séculos atrás. Então se torna ainda mais rica a obra, sabendo que ela tem um conteúdo que muitas vezes a gente não consegue se aproximar. E com esses recursos técnicos, nesse caso, está sendo possível. Então eu acho que isso enriquece a obra original. Na Sala Locatelli, nós temos um outro segmento da exposição chamada Cromofobia. Explora essa ausência absoluta da cor com desvio para o branco e que tem a ver com uma série de questões relacionadas à maneira como a cor foi vista ao longo do tempo. Às vezes com excessivamente kitsch, às vezes excessivamente feminina, às vezes carnavalesca. E nessa ideia de fazer essa sala com obras com predominância para o branco, nós pensamos que uma das coisas que se faria era suprimir a cor no sentido daquilo que é a percepção, porque a cor branca ainda é uma cor. Um outro segmento, em seguida, também ainda aqui na parte inferior do museu, está localizado nas salas negras, que se chama cromonomia. Esse segmento, ele é uma contrapartida, vamos dizer assim, ou um paralelo com o segmento na Sala Locatelli, porque ele também explora os aspectos monocromáticos da obra de arte, só que com um desvio para o negro. Então nós temos essas duas salas paralelas, complementando esse universo de extrema cor que tem aqui na Pinacoteca. Dentro dessa ideia da percepção, dentro do espaço expositivo, aqui na mostra, nós temos diferentes salas, né? Então, o primeiro impacto é com essa sala que é multicolorida e que provoca interferências, né, diretas dentro de algumas obras, né? Como, por exemplo, na obra do Rafael Pagattini, a cor entra por trás daquele preto que é todo perfurado, né? E aí ela atravessa mesmo o trabalho. Uma leitura possível minha da exposição é talvez um pouco essa forma de apresentar um acervo de um museu e tal, que se aproxima um pouco dessa forma como as coisas são vistas no mundo, assim, que é um conglomerado, né? Então, assim, é estranho, assim, tu pensar que dentro do teu processo criativo tu tá o tempo todo pensando, a tua questão, o teu não sei o quê, o trabalho inserido dentro da tua produção, o trabalho inserido dentro da exposição que ele vai estar, o trabalho, né? Então é tudo muito limpo, é tudo muito isolado e tal. E aqui, de uma certa forma, tu tem quase um choque que é tipo assim, o que é esse trabalho no mundo? O que é o trabalho? É um quarto e uma cozinha, só que eles estão intersectados um no outro. Então, você tem um quarto e a cozinha com todos os elementos básicos desses dois espaços, né? Mas o que acontece? A personalização de um deles atrapalha o outro, né? Então, eles tentam conviver, mas eles brigam ao mesmo tempo. Existe um deslocamento de dois espaços específicos, mas também uma sobreposição desses dois espaços, né? Então, de certa forma, você vai ter que reajustar seu corpo para usar a cozinha, ou reajustar sua mente e repensar sobre o espaço do quarto e por aí vai. Quanto que eu me relaciono com o espaço que eu habito, né? E isso margeia, né? Isso permeia toda a minha produção, né? Que desenvolve em cima de 3 mídias, basicamente, né? A instalação, um objeto 3D, a fotografia e o desenho. Então, dessas 3 mídias, eu vou buscar isso aí. Essas relações que nós vamos traçar ou travar com esse espaço que a gente habita. Se a gente pegar a história da arte, a gente vai ver que grande parte dela é na representação, né? Uma representação do que você enxerga, figurativa ou do próprio espaço. E essa representação, do ponto de vista de história da arte, ela teve uma evolução gigantesca, né? Que acompanhou a nossa concepção de espaço e a nossa
nosso comportamento para o espaço. Será que no momento em que nós vivemos totalmente contemporâneo, onde na internet eu estou falando com uma pessoa do Japão, uma pessoa de Madrid, uma pessoa de São Paulo, estando em Porto Alegre, será que tudo isso na minha cabeça faz parte de espaço? Quanto que eu percebo esse espaço? Então é essa sobreposição. Eu não saio do meu quarto, mas eu estou em 10 espaços ao mesmo tempo. E como trazer isso para um referencial próximo de qualquer pessoa? Então vamos trabalhar com espaços domésticos, que são referências. Mesmo uma pessoa que não tem casa, por exemplo, ela tem uma referência de casa. Ela tem uma referência de quarto, ela tem uma referência de cozinha. Então vamos embaralhar esse espaço, que são espaços muito familiares, mas que quando a gente embaralha, o que vai acontecer? Como é que eu vou me relacionar com aquilo? Né? Qual é o sentido desse espaço que a gente vai capturar e como é que meu corpo vai funcionar ali? Então o trabalho passa por essas questões. Eu trabalho com paleta de cor muito simples, né? Uma paleta de cor das cores complementares, são as básicas, né? O vermelho eu vou puxar o verde, o azul eu vou puxar o laranja, o amarelo eu vou puxar o lilás, e eu vou botar alguma outra cor para quebrar essa monotonia, mas sempre serão essas cores complementares o mais vibrante possível. A cor ela tem uma coisa, ela é um atrativo, mas ao mesmo tempo ela repulsa, né? Quando, por exemplo, eu trabalho todo em fórmica, então ele tem essa superfície espelhada, tem uma limpeza, ele é ascético, então de certa forma é um objeto para olhar, mas talvez não para consumir, então te empurra muito para fora também, né? Ele é sempre o entre, né? Entre a cozinha e o banheiro é entre a cor e o não, entre o desenho e a pintura, entre o objeto e o design, entre a arte e uma coisa qualquer. Parte superior, a lógica que se pensou é que o visitante entraria pelo segmento da exposição chamada cromofagia. Nesse segmento, que basicamente consiste numa galeria invertida, as obras estão voltadas para o universo público, elas não estão expostas com a sua face para dentro do museu, mas sim em direção às paredes externas do museu, para causar uma certa ideia de que, na ausência da cor, o que eu tenho? Eu tenho a ideia de que o universo da arte se perdeu, enquanto que, na verdade, avançou para uma outra dimensão, uma dimensão em direção ao espaço público. Aí tem um aspecto puramente prático daquela galeria invertida, de que, ao dar a volta, a pessoa tem a oportunidade de resgatar a obra vista de frente. Surgiu a partir da perspectiva de pensar que a obra de arte, guardada dentro do espaço do museu, embora seja um museu público, ela realmente não é pública. Ela se torna pública na medida em que, de alguma maneira, simbolicamente, eu consigo demonstrar que ela estaria virada para o lado de fora das paredes do museu, através dessa estrutura que é uma galeria onde, quando o visitante entra, ele vê as obras pelo seu verso e a parte de fora está virada em todas as 4 direções do museu. A ideia ali era um pouco criar uma estrutura metafórica que simbolizasse que essas obras agora, eu estou dentro do museu, mas elas estão dispostas para fora do museu. Isso na primeira parte daquele espaço. Na segunda parte daquele espaço, quando eu saio desse pequeno quadrado, as obras estão de novo voltadas para dentro do museu. Mas isso é um jogo. Onde está o certo? Onde está a normalidade? É a sala que nos mostra o verso dos trabalhos e que pode ser vista ela mesma como um outro trabalho de escultura, né? Eu, quando vi essa sala que está construída no andar de cima e que a gente entra na sala e vê o verso e os trabalhos são pro lado de fora, eu, claro, pensei nos trabalhos que são as instalações e vendo ela mesma como uma instalação, né, que se apresenta questionando o que é a frente e o que é o verso no espaço de exposição.
A cor, ela foi utilizada ao longo da história da arte de maneira muito proeminente no que diz respeito às suas características expressivas, e isso é explorado nesse segmento. Na galeria ao lado, nós exploramos a questão da ideologia a partir de um segmento que se chama cromocubo. E é muito emblemático nesse segmento que nós temos uma obra, uma pequena figura presa dentro de um pequeno cubo. Ela é o centro um pouco daquele segmento. A ideologia da obra de arte, a ideologia do espaço de exposição, a ideologia do chamado cubo branco, que é esse espaço tradicional de exposições museológico, e assim por diante. A ideia um pouco nesse segmento é de que nós não poderíamos deixar de lado um aspecto fundamental que é aquele de como a cor influencia na nossa relação com o espaço. Esse trabalho ele faz parte de uma série onde eu abordo questões relacionadas a uma possibilidade de equivalência entre os espaços reais das cidades e os espaços representados, que são os mapas. A questão da cidade, da representação do espaço urbano. Uma outra questão que é relacionada aos dispositivos de publicidade urbana ou a essa ideia de comunicação visual urbana. E eu acho que são duas questões que acabam sendo evidenciadas nesse trabalho. É um mapa turístico da cidade de Porto Alegre que é recortado pelo lado da malha urbana e depois ele é montado como se fosse um mosaico, onde todas as quadras são montadas a partir do grid inicial, mas pelo avesso. Então, na verdade, ele é um mapa espelhado da cidade. Você não tem aquela limpeza do material cartográfico, né? Você tem, na verdade, uma confusão de informações que são também um pouco atropeladas ali por esse grid. Você fica nessa tentativa de ler e entender o espaço da cidade a partir tanto do desenho que a própria cidade tem, quanto de todas essas informações que, na verdade, anunciam restaurantes, hotéis, lugares a serem visitados, pontos turísticos. O artista mesmo, muito acostumado com a neutralidade dos espaços expositivos, isso provoca um ruído na apreciação, né, para aquele espectador que quer a neutralidade diante do trabalho, ou aquele artista que quer a neutralidade, né, para que seu trabalho, então, tenha sido colocado como criou. É um segmento bastante amplo e eu acho que um dos mais complexos da exposição, porque o que se vê ali basicamente, pela grade diagramática de cor que se fez, um grande catálogo de arte nas paredes, com as suas divisões, numa condição quase que didática de mostrar que exposições são, antes de qualquer coisa, uma plataforma teórica de mostrar determinados aspectos conceituais. A política da obra de arte, a política do cânone na obra de arte, ou seja, aquelas obras que são consideradas as mais importantes ao longo da história da arte. Existe uma galeria de tipos, que é também um outro aspecto muito explorado ao longo da história da arte. Política do gênero, política das relações de classe, etc. e tal. Em 1983, eu estava viajando pelo Brasil, eu estava recém-casada, e eu comecei a pensar na gravura, como eu poderia utilizar a gravura. E entrei numa fábrica para trabalhar com múltiplos. Eu estava estudando Walter Benjamin, então era a época da reprodutibilidade técnica. Então, quando eu fui para São Paulo, eu resolvi imprimir em balões. Eu fiz a primeira impressão, mandei para os amigos e, de repente, a Evelyn Berg Osp, que era diretora, ela viu aquilo, ela disse, vamos ter o ENAP e eu quero você na abertura. Eu quero os balões. Aí eu comecei a pensar nos balões, né? Comecei a pensar em tatear o céu e comecei a pensar na digital. Eu encontrei a fábrica de balões e eles imprimiram. Eu queria as cores primárias, né? E a minha digital foi impressa no balão. Eu escolhi a hora, às 18 horas do Ângelus, eu iria soltar 5.000 balões nos céus da cidade, de modo que os balões que eram soltos no fim do dia, eles seriam engolidos pela noite. Tiramos da exposição a cronologia, que é um elemento muito tradicional das exposições de arte.
e trocamos isso por uma coisa chamada justaposição, onde a gente coloca, por exemplo, uma obra de meados do século XIX junto com uma obra contemporânea. Estilos de obras diferentes, uma ao lado da outra. Obras que têm materiais muito discrepantes. E todas essas relações que normalmente não são exploradas quando se faz uma exposição. Elas até são, mas elas não são exploradas na maneira de construir uma, vamos dizer assim, de desfazer a cronologia. Quando nós caminhamos no labirinto, ao dobrar uma determinada área do labirinto, nós temos que escolher um caminho ou outro, nós temos que fazer uma escolha. E ao fazer essa escolha, isso transportado para dentro da ideia de uma exposição, basicamente é o seguinte, que nós temos que fazer escolhas interpretativas, ou seja, nós vamos caminhar através da exposição, fazendo essas escolhas ao longo do caminho. Como qualquer outro trabalho de arte, ela é uma peça em relação. Né? Essa peça já foi mostrada no museu mesmo, numa outra situação, e as relações, né, tecidas por essa obra e o outro conjunto eram muito diversas dessa, onde a cor é um plano, né? É o que está em primeiro plano, aliás. Porque a cor é um dos assuntos do trabalho, né? Então, esse azul irradiado, esse azul em relação com os vermelhos, esse azul em relação com os amarelos, com as outras obras, fica bastante tensionado, aliás, como todo o conjunto de obras expostas aqui. Quando a gente começa a traçar as relações dos trabalhos vizinhos, a gente vai ver que a exposição começa a arredondar. Ela vai traçar umas ligações entre tudo isso que a gente está vendo aqui. E muito bem feliz, né? Então a gente vai vendo a família feliz ali com tua casa, essa disposição, de novo a referência de casa, com uma pintura muito significativa, com umas cores também meio pastel, que vai brigar com essas cores que estão contrastando, que são mais fortes, mais vivas, né? Mas uma referência de casa muito forte, muito significativa. Quando a gente olha o trabalho do lado, a gente vai ter as cores complementares, ela não só remete às plantas, né? Então a gente vai ter um fundo avermelhado e rosa com um verde, que são as cores complementares que aqui também está. Né? Então a gente vai ver esses pratos com essa parede, né? Então essa busca dessa cor complementar, o azul que vai puxar um pouco desse amarelo da madeira, amarelo marrom. Então vai ter essas relações com os trabalhos que são a vizinhança, como com a exposição também. Ao introduzir esse número excessivo de cor no espaço da exposição, a ideia de que nós causaríamos uma enorme interferência na percepção do espectador. Ao ver uma obra, não mais naquele contexto ideal que era o espaço branco, anteriormente concebido pelo museu, ele teria então que se destituir de todas as suas ideias pré-concebidas sobre uma exposição, sobre uma obra de arte, sobre as obras que ele especificamente vê aqui. A ideia da exposição, eu acho que ele é muito feliz, assim. Eu acho que eu fiquei muito feliz em ter sido convidado para a exposição que fala sobre cor. Então a gente vai ter todo esse diálogo dessas cores, e essas cores em todo esse espaço ele vai um pouco apagar os trabalhos, mas ao mesmo tempo ele vai dar um ressalto no trabalho. Quando a gente olha cada um deles, a gente vai vendo quanto que essa cor vai ressaltar um indivíduo. E agora é uma briga de concentração, né? O público não passa aqui, não entra e sai do mesmo jeito. Ele vai ter que brigar ali com o trabalho, brigar com a parede e assimilar tudo isso ou dissolver tudo isso na cabeça dele. E esse trabalho vai fazer isso. O cânone da obra de arte, basicamente, ele define aquilo que é considerado o melhor, a partir de uma determinada série de critérios, que podem ser materiais, podem ser conceituais, históricos, culturais e assim por diante. A obra de arte canônica é aquela que atingiu um patamar de relevância maior que todas as outras. Do ponto de vista de um acervo museológico como esse, um dos objetivos das nossas exposições é sempre desestruturar essas premissas canônicas, observar essas obras a partir de uma interioridade muito própria delas, ou a partir do sentido de que elas têm uma contribuição cultural para dar, uma contribuição artística, uma contribuição estética, independente do fato delas terem atingido esse status canônico ou não. Essa
história dessa performance, ela foi fotografada pelo Martin Streibel, né? Aqui está a caixa, que é um resíduo do que aconteceu. Eu, quando faço uma performance, eu não penso muito. Eu tenho um trajeto e eu cumpro aquele trajeto. O vestuário e os gestos necessários são feitos ali. Eu não gosto de nada afetado. Então, o resultado dessas fotos, elas mesmas, hoje, tem uma mensagem grande de movimento, de cor, né? Um contraste, tem a parte colorida que não está aqui, mas ela está aqui na roupa. Foi bem um registro legal que o Martin fez. Esse vestuário eu usei uma vez só, né? Todo o meu vestuário que entrou aqui no Marcos para a abertura da coleção de performance foi usado uma única vez. A construção dessa exposição, ela com certeza traz algumas questões, como se faz uma escolha, uma seleção das obras que compõem essa exposição, que mesmo assim é vasta, mas que obviamente advém de um acervo muito mais vasto, de cerca de 3.000 obras que o museu possui. A estratégia é justamente a plataforma cromática que nós criamos, ou seja, a estrutura museográfica da exposição, ela já demandou a necessidade de que as obras que seriam expostas nessa estrutura teriam que, de uma maneira ou de outra, dialogar com essa estrutura cromática. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro, ou seja, essa estrutura cromática teria que se render ou se ajustar às obras que nós tínhamos escolhido. Esse projeto ele trata de uma espécie de homogeneização das coisas a partir da cor, sabe? A sensação de estar dentro dessa exposição, ela claro, tem toda a coisa meio lúdica da cor e tal, mas ao mesmo tempo eu senti uma coisa um pouco claustrofóbica também, um pouco pesada, estranha, e eu acho que isso é resultado desse conglomerado que a exposição cria. Talvez um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, assim, cada obra tem o seu espaço, aqui a gente valoriza uma determinada questão que está sendo colocada pelo trabalho e tal. E aqui eu acho que não, talvez os trabalhos eles acabem criando um corpo único, um conglomerado. Embora, numa primeira vista, possa parecer que a colocação das obras no espaço de exposição é arbitrário ou aleatório. Mas mesmo a colocação das etiquetas, por exemplo, ou da sinalização, ela é toda muito específica, ela se encaixa nesse diagrama cromático, em toda essa estrutura, de maneira que quando eu passeio pela exposição, eu vou ver, por exemplo, obras em diversas alturas, obras mais acumuladas numa determinada área, obras dialogando com outras no sentido de que elas estão, antes de tudo, ali porque elas se encaixam naquela estrutura cromática que está desenhada e pintada nessa parede. E isso faz com que fique mais claro para o visitante que essas escolhas não são tão arbitrárias assim, porque num espaço branco eu poderia ter qualquer obra essencialmente, mas num espaço em que o fundo tem cor, eu tenho que pensar que, ao ver claramente que aquela obra está dialogando com aquela cor, por contraste ou por paralelismo ou por afinidade, ela teria que ter sido escolhida de uma certa forma para estar ali. Qual espectador? A geração que tem 14, a geração que está com 20, 18, que vai entrar aqui, vai se sentir super em casa, né, e vai achar que, enfim, o universo que eles frequentam na web, na internet, com o qual eles se relacionam no mundo é esse mesmo, é dos planos, das cores, das sobreposições, das camadas, eles fluem nesse universo. Essa questão de que há um plano, ou que existem muitos planos de cor em volta do trabalho, que esses planos atrapalhariam ou que eles comprometeriam, né, a leitura da obra, segundo uma abordagem de neutralidade do cubo branco, para esses jovens não acontece. Isso não está nesse universo, né? Eu acho que essa tensão, ela se dá, ou essas sutilezas, podemos pensar assim também, se dão de maneiras diferentes para diferentes espectadores. É muito difícil a gente pensar e tratar de um só. A gente está, no geral, pensando num espectador que está mais acostumado a visitar os museus, a visitar os espaços neutros, mesmo que não sejam brancos, né? Porque hoje em dia nem todo museu, nem toda galeria se dispõe de um espaço totalmente branco, mas a geração mais nova não vive necessariamente isso, né? É outro repertório. Na minha opinião, como historiador de arte, como curador, as exposições
contemporâneas, ou seja, aquelas que não de arte contemporânea, mas aquelas que são realizadas no nosso tempo, se elas não questionam essas premissas do museu, eu acredito que elas não tenham muito sentido. Porque colocar obras na parede de uma maneira ingênua, vamos dizer assim, simplesmente para o deleite do espectador, é um pouco ignorar que a história da arte constrói o significado das obras a partir de uma base ideológica e política muito forte, e, por outro lado, subestimar um pouco a inteligência do espectador. Porque o visitante que vem ao museu, ele tem uma experiência mais qualificada, além daquela da pura contemplação. E eu acho que todo esse universo, que é um universo muito específico e muito interno à estrutura da formação, da criatividade, de como socialmente as obras de arte existem e como nós nos relacionamos com ela, tem que ser revelado pelo espaço do museu, pelas instituições museológicas. Ou seja, dentro daquele aspecto que constitui a missão dos museus de exibir, eu acho que essa exibição tem que ser feita de uma forma crítica.